Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Você com certeza saiu da sua casa com alguma expectativa. E eu creio nisso, que esta noite o Senhor vai impactar a sua vida. Porque nós não viemos tratar sobre um jogo de futebol, um jogo de NBA. Tudo isso tem o seu valor, mas perto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, isso não é nada. E hoje nós vamos falar sobre Ele, sobre Jesus. Não tem sentido eu pegar a palavra aqui para falar de outra pessoa que não seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E confiando no Senhor, descansando nele, assim, ó, desse jeito. Isso que é descansar, ó, no Senhor. Estamos todo mundo cantando, fazendo bagunça. Davi está ali, ó, descansando. Pode cair o mundo, está do lado do pai, está do lado da mãe. Eu e você, se você e eu soubéssemos, tivéssemos isso no nosso coração, que todo dia, Fabrício, desde que começa o tempo até eu termino o dia, o Espírito Santo, Ele não está com você, Ele mora em você. Você já parou para pensar nisso? Quando está tudo bem, Ele mora em você. Quando está tudo desabando, Ele mora em você. Quando você faz aquela coisa agradável para o Senhor, pastor Messias, Ele mora em você. Quando você está pecando, Ele está ali, Ele mora em você. Quando eu e você temos a certeza disso, a nossa vida muda. Mas muitos de nós, porque o diabo grita, o Espírito Santo sussurra. O diabo grita, o Espírito Santo sussurra, ele é um cavalheiro. Mas se eu e você temos o ouvido afinado para o que ele fala, amigo, eu estava em casa esses dias, um amigo novo está chegando aqui no Mevan, e ele falou: pastor, eu preciso conversar com você, a gente precisa andar junto. E estamos aí tentando, mas é corrida a vida. E ele disse que ele estava na casa dele, ele dobrou o joelho e falou: Senhor, eu preciso de uma ajuda. Aí ele citou meu nome, eu pedi uma ajuda para o pastor Rogério, não aconteceu nada, Senhor. Será que eu estou fazendo a coisa do jeito errado? Nessa hora eu estava na minha casa, irmão. O Senhor falou para mim assim: liga para ele. E eu catei o telefone e liguei. Quando ele viu o meu nome, ele falou: pastor Rogério. Eu falei: e aí, amigo? Comecei a falar e começou a chorar, porque eu escutei o sussurro aqui, ó. Às vezes o Espírito Santo fala com você e você não sabe, é coisa da minha cabeça. Quantas vezes já aconteceu isso? É coisa da minha cabeça. Não, o Espírito Santo, amigos, é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma influência, ele não é uma energia, ele é uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, que você não deve, não pode. A maneira como você entende esse assunto muda a sua vida, muda a maneira como você vive. Eu quero falar sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E olha, não vai demorar muito. Eu não vou te falar o dia nem a hora, porque ele disse para mim que... Para mim não, diz na Bíblia que a hora e o dia e a hora vocês não sabem. Então, quantas e quantos irmãos na história da igreja tentaram e falaram um dia e passaram vergonha, né? E foi um opróbrio e... Não dá. Ele fala, mas... por exemplo, queridos, vocês acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Crê? Quando começou? Olha, não escrevi isso. Jesus. Vamos lá. Abre lá em Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos. Tenha paciência comigo, como eu não escrevi, eu tenho que achar, mas eu acho. É o discurso de Pedro. Achei. Põe no 2,15, por favor. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí, os midianitas. Conhece os midianitas? Estou brincando. 2,15. Está escrito assim, ó. Estes homens, Pedro falando, acaba de acontecer a derramada do Espírito Santo. Ele fala, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que ele disse? Nos últimos dias. Então, quando começou os últimos dias, pastora Leonor? No Pentecostes. Não é agora. Os últimos dias começou aonde? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Agora, irmãos, a promessa do Espírito Santo é para toda a carne. Aí foi para toda a carne? Não. Aí foi aonde? Em Jerusalém, pastor Lúcio. Num lugar restrito, pequeno. Ali começou os últimos dias. Mas está chegando. E a igreja vai experimentar um mover do Espírito Santo como nunca aconteceu na história da humanidade. Atos dos Apóstolos será fichinha. Por quê? Porque Apocalipse diz. A gente tem medo de ler o Apocalipse. O Apocalipse conta a história. Em Gênesis 3,15, misericórdia. Eu escrevi um monte de coisas, eu não estou falando nada do que eu escrevi. Em Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Ali o homem caiu, o homem pecou, e o Senhor vem e fala para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que o Senhor está falando? Da descendência da mulher vai nascer ele vai pisar a tua cabeça. O que é o Apocalipse? Senão o cordeiro que agora é o leão da tribo de Judá e pisa na cabeça de Satanás. Você precisa aprender a ler o livro de Apocalipse, meu amigo. Porque se levanta a besta, levanta o anticristo, levanta o falso profeta, sim, todos eles se levantam e são destruídos pelo sopro. Amigo, você já viu ontem lutou o Popó com não sei quem lá? Eu sei que eu passei lá no canal e eu vi. Tinha voltado aqui da igreja. Vanderlei, né? Vanderlei e Popó. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem ganhou. Mas com certeza foi soco, foi cacetada. Foi o Popó ganhou? Caramba, o Popó ganhou. Misericórdia. Aí, soco, porrada. E aí dá uma... Irmãos, olha, meu pai era policial, meu pai morreu, eu tinha 24 anos, faz tempo. E ele ganhou, pastor Léo, um par de luvas. E um dia recebemos, pastor Leonor, uma visita lá em casa, um casal. E aí o meu pai do nada me pega aqueles 2 pares de luva, coloca na mão dele, na minha mão, e fala, vamos lutar. Eu tinha 13, 14 anos. Meu pai, eu sempre, gente, olha, até os 15 anos eu era muito grande, eu cresci pouquinho depois disso. Então, eu parecia um homem. Eu jogava futebol com 15 anos com os caras de 20 anos. Porque eu era muito forte, grande. Então, ele me deu a luva e nós começamos a lutar. E eu não sei lutar. E ele tinha alguma coisa. E ele começa a dar soco na minha cara, eu fui ficando tonto. E fui ficando o quê? Nervoso. Você fica irritado, nervoso, meu pai me dando soco e eu ficando cada vez mais tonto. Tum, tum, tum. Ele abriu a guarda, eu dei na ponta do queixo dele. Tum! Ele caiu para trás com os olhos virados igual uma Maguila. Quando ele caiu no chão, que é o mais velho, riram, que lembra que o Maguila lutou, caiu. Eu falei, matei meu pai. A minha mãe, filho, o que você fez? Eu falei, meu Deus, pai. Aí ele foi voltando, ai meu Deus, o que aconteceu? Qual o trem? Onde que passou? Eu dei olha irmãos, uma vez a mesma coisa, o cara lutando comigo, sem luva, eu era moleque, eu fui dar um soco na barriga dele, ele saiu da frente, eu dei um soco no lugar que dá doceira,
quebrei o vidro, tomei um monte de ponto. Aliás, eu tenho ponto por tudo que é lugar do corpo. Eu era terrível, até eu me converter. Glória a Deus por isso. Agora, o que eu estou te dizendo? Eu dei um soco muito forte no meu pai, ele voou e caiu. Você já viu alguém, no caso de alguém, com o sopro da boca? Jesus vai acabar com seus inimigos com o sopro da sua boca. E eu tenho uma boa notícia: quando isso acontecer, você vai estar com Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ao soar a última trombeta, está lá em Apocalipse, Ele vai descer. Já o reino é do Senhor, Ele vai descer. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz: e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir. Então Jesus volta no abrir e fechar de olhos? Não. A Bíblia está dizendo que o que acontece no abrir e fechar do olho? A tua transformação. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Encontraremos com Ele nos ares. E Ele vai descer, Ele vai reinar em Israel. Essa parte que eu estou falando para você, pasme você, é o Evangelho do Reino. Só que a gente acredita que o Evangelho do Reino é o que, Ricardo? É a salvação. E é lógico que é. Mas para todos os crentes do Novo Testamento, as cartas de Paulo, tudo foi escrito preparando um povo para receber o seu rei que volta para buscar uma noiva. Quem é noiva aí? Então, por favor, coloca na tela aí Mateus 24:14. Nós vamos ler a Bíblia, porque nós viemos falar sobre a Bíblia. Já falei demais de mim já. E este evangelho do reino será pregado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Isso aqui está em Mateus 24. Presta atenção. Ele está dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Ele está falando do quê? De algo que veio antes. Qual que é o evangelho do reino? Você vai precisar ler em casa o Mateus 23, Mateus 22. Por exemplo, Mateus 23 é um dos maiores textos da Bíblia, aliás, de Jesus, é o que ele mais fala sobre a segunda vinda dele. E aqui, irmãos, a igreja erra demais, ela não tem conhecimento. 23 e 24. De 24, o sermão profético, o princípio das dores, no capítulo 24, versículo 15, ele escreve aqui, na minha Bíblia tem um subtítulo: a grande tribulação. Então lá fala: olha, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. As pessoas acham que é a volta de Cristo. Não, isso vai acontecer quando? Quando na tribulação o anticristo se levantar. Ele vai se levantar em Israel, e no começo ele vai fazer um acordo de paz, 3 anos e meio. Aí a palavra diz: quando vocês disserem paz, paz, haverá o que? Repentina destruição. No meio da grande tribulação, o anticristo, que tinha feito um acordo, ele quebra aquele acordo, e ele profana o templo. Nessa hora ele começa a perseguir os judeus. E aí é o que Jesus fala: aquele que estiver no campo, um estará no campo, um será levado, outro será deixado. Por quê? Porque as forças do anticristo vão prender os judeus. Ai das grávidas naquele dia. Não pode ser a volta de Cristo. O que tem a ver a volta de Cristo com a grávida? Por quê? Porque a grávida não vai conseguir o quê? Fugir. Orem para que isso não aconteça no sábado, Jesus fala. Por quê? Porque o judeu no sábado tem um monte de coisa que ele guarda. Olha, tomara que não seja no inverno. Por que não é no inverno? O que tem a ver com a volta de Cristo, irmãos? Cristo volta depois disso. Ele está falando do quê? Da grande tribulação. Mas eu estou dizendo isso para você, não é para você ter medo, jovem. Não tenha medo do fim dos tempos, dos últimos dias. Não tenha medo. É o grande e terrível dia do Senhor. Se você lê os profetas, todos eles falam sobre isso. O grande e terrível dia do Senhor. É grande para quem? Para quem espera nele.
Se eu e você que somos a noiva do Senhor esperamos nele, ele vai ser um dia grande. E ele é terrível para quem? Para quem não se rendeu a ele. Por quê? Porque ali vai acontecer a justiça de Deus. Quando você canta assim, ó, sobre um trono de justiça, você está cantando isso. Como é que é a outra parte, segunda parte? Boa. Nós podíamos cantar, hein? Será que vocês fazem ao vivo aí? Sobre o trono de justiça. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Ele voltará para governar. Ele vem. Meu amigo, meu coração ferve. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode dizer: Maranata, vem, vem Jesus. Eu creio. Eu creio que se Deus me der, aleluia. Se é para o Senhor, aplaude direito aí. Para mim tá bom, mas para o Senhor, queridos, essa questão de Jesus Salvador, quando Jesus veio a primeira vez, Israel inteiro esperava o Messias. Por quê? Vou te explicar. Por causa das 70 semanas de Daniel. Eu um dia vou trazer um estudo para vocês sobre as 70 semanas de Daniel. Pra você ter uma ideia, os rabinos não deixam os judeus, a maioria, ler isso. Porque quando o camarada lê, aponta para quem? Para Jesus. Quando Daniel diz das 70 semanas, ele fala 70 semanas são 490 anos. E Jesus veio, estava praticamente para fechar os 490 anos. Então, e houve o tempo que a gente costuma dizer que é o silêncio, né, entre Malaquias e Mateus, de 400 anos. Quando Jesus vem, ele vem e o povo está esperando o quê? Um governador que vai assumir, vai destronar Roma. Um homem que vai tirar o povo de Israel da opressão dos inimigos. Porque o Messias, no Velho Testamento, ele é descrito como esse homem. Eles acreditam que é um homem que terá uma unção especial, um homem que nascesse de mulher e tivesse uma unção especial, o filho de Davi. Uma unção especial que com essa unção ele entraria e governaria, acabaria com o governo dos homens. Irmãos, eu vou citando o texto para vocês, algum não vai dar para ler. Quando Jesus
vem para entrar em Jerusalém, ele está no Monte das Oliveiras. Irmãos, entra lá, Aline em Israel, você vai achar material muito bom. O Monte das Oliveiras fica de frente para uma porta chamada Porta Dourada, que tem uma profecia que Jesus entrará por ela. Tanto tem que os muçulmanos, eles fecharam essa porta e colocaram um cemitério na frente dela, porque eles acreditam, como Jesus, ele é um judeu, ele não pode tocar em coisa purificada. Até parece, Jesus vem nas alturas, ele não precisa pisar em nada. Só que quando eles fecharam isso, a própria Bíblia dizia que alguém iria fechar aquela porta. O cara que fez isso tentando evitar, na verdade, ele cumpriu a profecia. Jesus começa a descer, irmãos, e o povo recebe eles. Você canta isso, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles tiram a roupa deles. A pastora Leonor está com um chale bonito. Eles pegam esse chale aí, pastora Leonor, joga no chão, coloca palmas, faz um tapete, coisa mais linda. Jesus entra montado num burrinho, cumprindo a profecia. E a Bíblia diz que Jesus chora. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Pelo que vocês só me verão de novo quando vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch haba Bishem Adonai. E, meu amigo, quando Jesus voltar, os judeus vão dizer, ele vai dizer, eles vão ver e vão dizer, aquele que nós transpassamos as mãos dele. Ele entra, e eles falam, agora ele vai para onde? Vai para ocupar o trono. Para onde que Jesus vai? Para o templo. E esse mesmo povo que recebe Jesus numa entrada triunfal é quem escolhe Barrabás. Por que eles escolhem Barrabás se eles receberam ele como Messias, como o filho de Davi? Porque ele simplesmente não foi para o trono, ele foi para o templo. Amigos, existe um texto onde Jesus vai começar o ministério dele. Na cidade dele, Nazaré. A Bíblia diz que ele entra na sinagoga, como era costume dele. E na sinagoga, irmãos, eles têm um ritual. E todo dia, isso é até hoje, eles leem uma parte da Torá, da lei. Você sabe o que é a lei? Quando Davi fala, eu amo a tua lei, o que ele está dizendo? Eu amo a Torá, eu amo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ah, pastor, eu sou do Novo Testamento. Querido, os apóstolos ensinaram e pregaram com o Velho Testamento. Isso que a gente tem hoje na Bíblia, Paulo não tinha. Jesus, quando ele ressuscita, ele anda com os discípulos no caminho de Emaús, ele fala, ei, por que vocês estão desse jeito? E aí ele fala, você é forasteiro, você não sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele começa, pela lei e pelos profetas, a dizer o que a Bíblia falava a respeito dele. E no final ele diz, o nosso coração não ardia quando ele nos mostrava as Escrituras? Eles liam, eles aprendiam e pregavam pelo Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. José é um tipo de Jesus. Moisés é um tipo de Jesus. E ele entra e eles abrem o rolo. Irmãos, a gente tem capítulos e versículos na nossa Bíblia. Eles não tinham, pastor Leonor. Não tinham. Eles abrem, Jesus abre aquele rolo. Eu imagino todo mundo olhando para Jesus. Só o fato dele estar lendo aquele livro já era uma coisa de alguém importante. E ele lê o quê? Ele lê Isaías. Isaías 61. Ele abre e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, imagina Jesus lendo isso. Imagina vocês aqui, ó. Nós somos uma sinagoga, tá? Eu estou falando para você imaginar. E eu aqui sou Jesus agora.
E vocês vieram e eu pego, abro e começa assim, olha. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Põe aí, cadê? Pregoar o ano aceitável, no próximo. 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor, ele parou aí. O que está escrito depois? E o dia da vingança do nosso, ele não lê isso. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, ele para e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Você fala aleluia, eles não estavam nada aleluiado. Eles vão matar Jesus. Por quê? Porque faltou uma parte da profecia. Como assim? Você veio para pregoar, libertar cativo e o ano da vingança do Senhor. Sabe quando será o ano da vingança do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor. Quando ele voltar uma segunda vez para fazer justiça. Ele precisa fazer justiça, senão ele não é Deus. Está aberta a oportunidade para mim e para você, para nós entrarmos pela graça. Mas uma hora vai acabar a graça. E aí vai ficar sem graça. Então você quer esperar até esse momento? Ou você quer se decidir agora? Jesus fala isso, eles tentam matar Jesus. Irmãos, tem um outro texto que conta que Jesus está passando por um lugar. Ele entra numa casa, a casa lota de gente, lotado de gente, lotado. E aí tem um homem paralítico, eles não conseguem entrar, ninguém deixa o coitado do homem entrar. Ele tem amigos, quem tem amigo, como diz o outro, não morre pagão. Os amigos sobem, destelham a casa e descem Jesus. Imagina a cena, Jesus, o homem descendo na frente de Jesus. Jesus olha para ele e fala: filho, seus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso, tem um monte de religioso lá. Eles começam a dizer um para os outros e pensar: quem é esse aí que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E aí Jesus fala assim: ei, o que é mais fácil? Dizer para ele: são perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda, para que vocês saibam. E agora pega isso, que o Filho do Homem, não esquece disso, eu já preguei sobre isso, você vai escutar isso hoje de novo, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Uau, glória a Deus! Os caras que estavam lá falaram: nós vamos matar ele. Você sabia? Lê o texto. Quando aconteceu isso, pastor Lúcio, eles se reuniram: nós precisamos matar ele. O que ele está dizendo? Querido, põe aí na tela Daniel 7,14. Quem que é esse Filho do Homem? Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. O seu domínio é o domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está falando do reino do Senhor, mas o Filho do Homem é um pouquinho antes, acho que 2 antes. Espera aí que eu tenho anotado aqui, eu já falo para vocês. Daniel 13, 14 depois. 13, conseguiu? Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Jesus disse que ele era esse homem. Daniel teve uma visão. Nessa visão ele vê um ancião de dias, que é Deus. E é colocado um trono. E ele vê como um filho do homem, que se assenta à direita de Deus. E Deus diz: o reino, você vai ter um reino, e o seu reino será eterno. Mais do que isso, ele fala: será de todas as nações. Olha nós aqui, o Brasil. Nós estamos incluídos naquela profecia. Todas as nações. Quando Jesus diz para esses homens que ele é o Filho do Homem, o que ele está dizendo para eles? Que Deus desceu do céu
e agora Ele está tabernaculando, vivendo entre os homens. Para o judeu isso era uma abominação, até hoje. O judeu diz que Deus não tem filho, assim como os muçulmanos também dizem a mesma coisa. Aliás, se você ficaria besta se eu te disser que na escatologia do islamismo, eles creem que Jesus vai voltar? Quem sabia disso? Eles creem que Jesus vai voltar. Eles chamam de Mahdi. E o que eles creem que é Jesus, na verdade é o falso profeta de Apocalipse, que vai trazer uma outra religião, que vai obrigar as pessoas a terem aquela religião, mas isso é um assunto para outro dia. Ele está falando que ele é o quê? O Filho do homem. Ele está dizendo que ele é o quê? Deus andando com os homens. Deus, que é Deus, que está criador dos céus e da terra. Ele veio e andou, se fez homem. O que está escrito em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne, 1,14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como de jeito unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outra passagem interessante, preste atenção nisso, querido. Estevão pregou o evangelho, foi o primeiro mártir da igreja. Estevão, os sacerdotes e os escribas, os fariseus, compraram pessoas para acusar Estevão falsamente. E Estevão, quando ele começa a falar com eles, Estevão dá uma aula de Bíblia, lê lá, ele conta a história de Israel. Por isso que ele era um homem, ele era um diácono, ele era um homem aprovado, que conhecia as Escrituras. E ele começa a falar, quando ele começa a falar, o rosto dele começa a brilhar, esses homens ficam malucos e querem matar ele. E aí ele fala assim, olha, quando eles querem matá-lo, ele fala assim, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele fala, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé. A Bíblia fala em Daniel que ele está sentado. Eu vejo o Filho do homem em pé. A Bíblia diz que eles colocam as mãos sobre os ouvidos e matam ele, apedrejam ele até a morte. Pegam a roupa dele e colocam no pé de quem? De um certo sujeito chamado Saulo. Saulo, quando escuta aquilo, vê aquilo, Saulo pede cartas para perseguir a igreja e sai perseguindo a igreja. Saulo conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento, ele era mestre, rabi, formado por Gamaliel, e ele está indo para a cidade de Damasco, está indo no caminho de Damasco. De repente ele escuta uma voz da onde, Fabrício? Do céu, um clarão e uma voz da onde? Do céu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz assim, dura é coisa recalcitrar contra os meus aguilhões, ou seja, lutar contra aquilo que é meu. E ele fala, Senhor, ele reconhece, porque ele viu Estevão olhando e falando, eu vejo o Filho do homem em pé. E agora ele diz, quem me persegue? Por que você me persegue? Paulo falou, é ele mesmo. É ele o Filho do homem. Ele era o Messias. E a partir daí Deus começa a trabalhar na vida de Paulo. E a maior mensagem de Paulo é o quê? Ele é a minha esperança. Ele fala, se Jesus não morreu e ressuscitou, em vão é a nossa fé. Por quê? Porque assim como ele foi, ele vai vir buscar a sua igreja. Agora eu lhe pergunto, irmãos, como é que está a sua vida? Isso queima o teu coração? Porque Jesus vai voltar, irmãos, e Ele está
portas. A maioria das pessoas e dos pastores, eles vêm aqui pregar para você vir buscar uma bênção, buscar isso, buscar aquilo. Desculpa se você saiu de casa para buscar uma bênção. Amigo, eu e você hoje somos chamados para ser uma bênção, para impactar esse mundo. Você e eu temos a mensagem que transforma esse mundo, mas eu e você não acreditamos nisso. E muita gente que tem uma verdade está dentro dela não fala, enquanto que os mentirosos estão falando por aí. Presta atenção, Jesus disse: nos últimos dias haveria o quê? Engano. Engano. Eu estou em casa e mandaram lá toda oração matinal do pastor Luciano Subirá. E eu tinha visto uma vez, eu achei aquele estranho. E eu estou escutando, deu uma virada assim, eu falei, isso aí é inteligência artificial. Mas o que eu achei lindo é que a minha filha veio lá do quarto. O que é isso aí, pai? Aí eu falei, é a oração do Luciano Subirá. O pai, isso aí não é Subirá não, mas a voz é do Luciano Subirá. Até o trejeito, o jeito dele falar, pastor Léo, é igualzinho. Só que ele que nem aqui, ó, você viu a narração dos nossos avisos? É inteligência artificial. Aí a Sofia entrou nos lugares lá que só os jovens sabem entrar, e está escrito canal não oficial do Luciano Subirá. E o conteúdo foi feito por inteligência artificial. É um engano. Parece verdadeiro, mas se você não tem a sutileza, você cai que nem um patinho. Nos últimos dias é um engano. Ei, amigo, é um engano. Se tem um dom que eu e você precisamos procurar e pedir para o Senhor, é o discernimento de espírito. Porque você vai ver muita gente fazendo a coisa certa, do jeito incerto, com a intenção errada. Nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. O amor de quem, irmão? Da igreja. Porque o mundo não tem amor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo da igreja. O mundo não tem amor, o mundo jaz no maligno. E se você olhar em volta, o amor já está esfriando. Porque o morno não é um frio que está esquentando, é um quente que está esfriando. Meu Deus do céu. Ele diz, quem dera fosse frio ou quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque naqueles dias muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. É uma lista difícil. E ele diz, eu não te conheço. Eu não te conheço. Irmãos, é hora da gente conhecer o Senhor. A Bíblia fala, se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Agora ele está longe? Não, ele está perto. Ele está batendo na sua porta. Mas ele é um cavalheiro. Ele só vai entrar se você deixar ele entrar. Ah, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Oh, Senhor, ajuda-nos. Tira a frieza do nosso coração. Em nome de Jesus. Amigos, há umas semanas atrás, eu lendo um texto, é uma parábola de um versículo. Um versículo. Está em Mateus 13:44. Diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Passando o homem, encontrou, enterrou, e na sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino
dos céus é como um tesouro. Então o reino dos céus está sendo comparado a um tesouro escondido num campo. Um homem passa naquele campo e encontra o quê? O tesouro. O que ele faz? Ele esconde o tesouro de novo. Isso não faz sentido. Você passa por um lugar e acha algo muito precioso e você esconde, mas esse homem escondeu. E na sua alegria, ele vai e vende tudo que ele tem. Irmãos, o que a palavra está dizendo? Se você quer ser do Senhor e do reino dele, isso vai te custar tudo. Ele vende tudo o que tinha. Volta e compra o tesouro, pastor? Nananina. Ele compra o quê? Quem é o campo? Jesus. Nele está escondido todos os tesouros. Ele não compra o tesouro, meu amigo, porque tinha uma coisa muito mais valiosa, que era o campo. E agora esse homem vendeu tudo que ele tinha. Ele só tinha uma coisa. Ele tinha um campo, mas nesse campo está escondido o tesouro. O Senhor Jesus vai custar tudo que você tem. Eu estou dizendo o quê? Que agora você vai ficar sem casa, sem carro? Não, se isso te prende, ele talvez até tire para não te perder. Mas se essa coisa não te tem, não tem problema. Queridos, ontem nós tivemos uma pastora aqui, pastora Roberta Gomes. A mulher tem casa em 6 lugares do mundo. Acabou aqui, a gente subiu, a AP me chamou, a gente com tempo de mesa com eles. Uma mulher com muitos recursos financeiros e uma simplicidade. E eu conversando com o marido dela, ele falou, então eu peguei Covid em ano tal. Eu falei, e aí onde você estava? Ele falou, eu estava em Dubai. Fala que está em Dubai como quem está no Tatuapé. Por quê? Agora, irmãos, a pessoa tem, porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque um dinheiro, amigo, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. E tem gente que fala, que nem, o dinheiro traz felicidade? Claro que traz, caramba. Quero ver o dia que você estiver passando mal, estiver precisando de um hospital, se você não tem um convênio, não tem um dinheiro, tu vai ver o que é tristeza. Você quer saber o que é o inferno, é só o dinheiro sair da tua casa. O dinheiro é bom. Aí todo mundo fala, não, o dinheiro. Irmãos, o dinheiro é bom. O que não é bom é o amor. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é que é a raiz de todos os males. Ele fala, você não pode servir a Deus e às riquezas, porque você vai servir um e abominar o outro. Vocês não podem servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. O dinheiro, ele é bom. O problema é o que nós fazemos com ele. O problema é o lugar que ele ocupa na minha e na sua vida. E o que tem isso a ver com o reino de Deus? Irmãos, nesses últimos dias, Deus está levantando, e alguns estão aqui, homens e mulheres que vão receber muito dinheiro. Muito dinheiro. Para quê? Para investir no reino. Para que os nossos missionários não tenham mais que passar fome, dificuldade. Eles vão ser enviados com recursos para ir e para voltar e para morar. Por quê? Porque é os últimos tempos. Eu creio que muitos aqui vão enviar e muitos serão enviados. Esse, irmãos, é o evangelho do reino. Jesus estava andando em Cesareia de Filipe. E Jesus fala assim para os seus discípulos, Ricardo, ei, quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Presta atenção, na pergunta tem a resposta. Quem o povo diz que é o filho do homem? Eles falam assim, olha, uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é Jeremias. Aí Jesus diz para eles, e vocês? Quem dizem que é o filho do homem? Pedro tem uma revelação, vocês já me ouviram pregar isso, você precisa escutar de novo. Pedro tem uma revelação. Ele fala o quê? Tu és o Cristo. Pedro não
foi nem carne nem sangue que revelou isso para você. Por isso agora que você tem uma revelação de quem eu sou, eu digo quem você é. Presta atenção, quando você tem uma revelação de quem Jesus é, Ele diz quem você é. Pedro, já que você teve uma revelação do que eu sou, eu te digo, você é pedra. E sobre essa rocha, que no caso é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que o que acontece? Passou isso. Isso acontece em Mateus. Que horas são? Meu Deus, não quero demorar hoje. Mateus 16, tá? Por favor, coloca aí no 13. Nós vamos passando rapidinho. 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do... Leandro, não esquece, Daniel 7, 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhes ele: e vós, quem diz que eu sou? 16. Simão Pedro, eu amo Pedrão, viu? Respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. 20. Então mandou, o que ele mandou? Aos seus discípulos que a ninguém disseste que ele era o... Por quê? Ele tem uma revelação e Jesus fala: vocês não falem para ninguém. Por quê? A palavra de Deus diz que Pedro chama Jesus no canto e diz assim, ó. Ele chama Jesus no canto. E a palavra diz, e no original diz que ele começa a repreender Jesus. E ele fala assim para Jesus: isso de maneira nenhuma acontecerá com você. Jesus, depois que ele fala isso, depois que ele diz, não fale para ninguém que eu sou Cristo, ele diz: olha, eu vou para Jerusalém, eles vão judiar, eles vão me torturar, eles vão me matar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala tudo para eles. Pedro escuta isso, chama Jesus e fala: isso não vai acontecer com você. Por quê? Por causa da ideia do Messias que vai governar sobre a terra. Como que pode um Messias que vai governar sobre a terra morrer? Não, está errado. Tem alguma coisa. Jesus, você não entendeu, você é o Filho de Deus, mas você não entendeu direito. Pedro dá uma bronca nele. E o que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. O mesmo homem que teve uma revelação do Espírito Santo, agora está tentando tirar o Senhor Jesus da onde? Do propósito. E Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Agora, Jesus está falando com Pedro? Não. Está falando com aquele que está o quê? Influenciando Pedro. Porque Pedro, ele ama. Ele fala para ele: de você vai apacenta minhas ovelhas. Não é isso que ele fala? Jesus falta com o encontro com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus vai ao encontro dele e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo. Tu sabes, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele tinha um amigo que ele próprio, o próprio amigo dele, dizia que ele era um amigo chegado de Jesus, que é João. João dizia dele mesmo. Agora, João amava demais. Por que Jesus não colocou João para coordenar a igreja? E coloca Pedro? Porque João, ele era amor, mas Pedro era fé. Não tem dos discípulos de Jesus alguém com mais fé do que Pedro. Agora, ele tinha, e todos eles tinham o quê? Uma ideia equivocada de como seria
esse reino do Senhor Jesus. Eles não entendiam, e esse é um grande mistério. Paulo fala, esse é o grande mistério que agora está sendo revelado. Cristo em vós, esperança do quê? O que é essa esperança da glória, irmão? Você falou aí meio para dentro. Cristo em vós, pastora Leonor, esperança da glória. O que é a esperança da glória? Jesus voltando. Cristo em vós, você tem uma esperança agora. Ele vai te dar um novo corpo e você vai viver com Ele para sempre. Eu não sei se isso é pouco para você. Você vai viver com Cristo para sempre. Quando der 59 trilhões de anos, não chegou na metade porque não tem metade. Eu e você, quando a gente tenta pensar, Fabrício, a cabeça estoura. Mas é bom, é isso mesmo. Se eu entendesse, Noel, eu não era homem, eu era Deus. Agora uma coisa eu te digo, mano. Muita gente acha que o céu é um lugarzinho onde você vai ficar sentado tocando harpinha. Amigo, ele vai reinar sobre 1000 anos sobre essa terra. E você vai reinar com ele 1000 anos. Você sabe o que é isso? Nós vamos reconstruir a terra depois que o anticristo vier. Nós, eu e você, os mansos herdarão a terra. Que terra que é essa? É a nova Jerusalém vai descer, amigo. Não vai precisar mais de sol, porque a presença de Deus ilumina todas as coisas. Deus enxugará dos nossos lábios toda lágrima. E todo joelho se dobrará. Por isso, se você já pode hoje, se dobre diante do Rei dos Reis, como está escrito lá em Salmo 1. Oh, Jesus. Põe o Salmo 1 aqui. Ai, Senhor amado, olha esse Salmo 1, querido. Oh, Jesus, não, põe o 2. Salmo 2. Desculpa, me emocionei. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, misericórdia, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, mancomunam é se reúne e faz uma reunião ruim. Mancomunam eu fazia tempo. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que ele está dizendo aqui nesses 3 versículos? O Salmo 2 tem 12 versículos, separado em 4 etapas de 3 versículos. Nessa primeira etapa ele está dizendo que os reis da terra dizem o quê? A sua lei, ela é ruim, arranquemos, soltemos esses grilhões, isso nos prende. Aí começa do 4 ao 6 a segunda. Olha lá. Aquele que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. De quem que ele está falando? O Senhor dos exércitos está falando de Jesus. Aí começa a terceira sessão. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, quem está falando agora? Jesus. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro. Tu despedaçarás como um vaso de oleiro. O que ele está falando aqui? Sobre a volta de Jesus. Pede-me, eu te darei as nações. Olha nós aqui, queridos. Estamos aqui por causa de Jesus. Pede-me, eu te darei as nações. Tu regerás com vara de ferro. Ah, meu irmão, se você pensa que Jesus Cristo é um ursinho
Você precisa rever os seus conceitos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Leão de Judá. Hoje ele é o Cordeiro de Deus, mas ele virá como leão. Ah, meu amigo, e a Bíblia fala que o cabelo dele é branco como a neve. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua boca uma espada afiada. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dobre-se a terra, todo joelho se dobrará e renderá louvores ao Senhor, o Rei do Universo, o Rei dos Exércitos. Abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Senta mais um Bênção pouquinho. e honra. Senta mais um pouquinho. Ah, irmãos, como eles não tinham essa percepção de Jesus Cristo. Jesus aparece para os seus discípulos depois que ele ressuscitou. Vamos lá, Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu. Foi recebido aonde? Recebido aonde? Em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então o que está dizendo aqui? Que Jesus escrevia esse tratado ao Teófilo. Quem está dizendo? Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu para Teófilo, e agora ele está escrevendo também Atos dos Apóstolos. E ele está dizendo que eles ficaram com Jesus por 40 dias, antes dele subir ao céu, falando sobre o que, irmãos? Sobre o reino de Deus. Ou seja, Fabrício, aquilo que eles não entendiam antes, 40 dias eles fizeram um cursinho com Jesus. Jesus explicou para eles tudo direitinho. 40 dias. O que Jesus explicou, Fabrício? Não sei. Por quê? Porque o escritor de Atos não fala, mas ele dá uma pista. Onde está a pista? No versículo 6. Por favor, coloca aí. A voz está indo embora, me ajuda. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Ó pergunta. Lembra lá na frente eles queriam um rei que governasse.
Agora fica 40 dias falando com Jesus sobre o reino de Deus. E qual a pergunta? Você vai, e agora vai. Qual a resposta de Jesus? 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio, ou seja, data não vou dar. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e na penha. Qual é a minha parte e a sua parte nessa conversa, amigo? Nós temos que pregar o Evangelho para apressar a volta do Senhor Jesus. E Ele tem pressa de vir encontrar a sua noiva. É o desejo do Senhor. Ele quer vir encontrar. Ah, pastor, mas a gente olha a igreja hoje e a gente não enxerga, pastor Lúcio, uma igreja santa, sem mágoa. Sem mágoa não, sem mácula. Sem ruga. Sem mágoa também, né? Tem muita gente magoada por aí. Querido, para o Senhor montar, fazer essa igreja, é assim, ó. Muitos de vocês que estão aqui, o coração já está queimando. E Ele vai fazer isso. Ele vai incendiar. Eu oro, para que venha uma fome, uma sede no seu coração. Vamos cantar aquele cântico? Fere o teu coração. Pode começar do início, ele. Só um minutinho, vocês começam. Nós vamos terminar com esse cântico. Você vai orar esse cântico. É o que eu peço pelo Senhor. Eu e você, irmãos, nós podemos agora, já. Ai, pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Ai, o meu propósito. Cara, está aqui o teu propósito. Teu propósito é pregar o Evangelho. O teu propósito é ser sal da terra e luz do mundo. Aonde você está inserido. Não pense que você precisa ter um microfone como eu tenho agora para pregar o Evangelho. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus para você. Mas lá onde você está, você pode e deve ser sal e luz. Ai, pastor, mas eu tenho tanto defeito. Bem-vindo ao clube. O que a gente não entende, Jeremias fala: eu colocarei em você um coração de carne. Quem coloca? É Ele. Eu colocarei em você um coração de carne. Então, amigo, você está lutando. Ah, eu luto contra isso. O problema é que você está fazendo a força do jeito errado. Ele já fez. Um dia que você quiser ficar inspirado, abre o livro de Apocalipse no capítulo 1 e começa a ler, você vai ver, porque a gente fica parecido com aquilo que a gente vê. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que perguntam as nações: onde está o vosso Deus? Nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que lhe agrada. Mas não, os seus deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas não andam. Tornam-se semelhantes a eles os que neles confiam. Você fica parecido com aquele que você vê e adora. Então contemple o Senhor Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Contemple a beleza do Senhor. Os anjos estão lá. Desde a eternidade eles foram criados. E eles falam: Santo, Santo, Santo. Porque eles olham para o Senhor e a cada instante que eles olham é uma beleza diferente. É algo, milhares de milhares
milhares de milhões de anos eles estão assim e vão continuar dizendo santo, porque a beleza do Senhor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a estrela da manhã, Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é aquele que nos ama. Eu vou ler para vocês, não dá. Abre o livro de Apocalipse aí, você que tem medo, eu acho que o Apocalipse vai te morder aí, não morde não. Abre aí, Apocalipse capítulo 1. Primeiro, o Apocalipse é um livro muito difícil, balela, mentira. Olha o que está escrito, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. É o quê? Revelação, a qual Deus deu para mostrar. Se é para mostrar, é para esconder? Qual é o princípio do livro? Mostrar os seus servos. Tem servos do Senhor aqui? É para você mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. É com o propósito Apocalipse. É um nome grego. Quem conhece uma árvore chamada eucalipto? Conhece? Eucalipto no grego é boa sombra. Calipto é sombra. Boa em grego. O Rogério dando aula. Diga, Rogério também é cultura. Apocalipse. Calipse, sombra. Apo, sem sombra. Revelado. Nada escondido. O livro de Apocalipse é nada mais, nada menos do que a revelação de Jesus. E olha aqui, no capítulo 1, ele tem aqui pelo menos 21 características de Jesus. Você quer se parecer com ele? Leia. Olha só, e tem uma bênção dobrada. Quer ver onde está aqui? Versículo 3 de capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem. Então, se você puder, lê em voz alta, que aí tu lê e ouve. E aí tu é bem-aventurado lendo e ouvindo. É sério isso? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está. Se estava próximo aqui. Eita, meu computador falou que eu não estou conectado na internet. Não preciso de internet, meu filho. Volta para onde você tem que voltar. Vamos lá. Vou começar no 5, Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. 1. O primogênito dos mortos. 2. Príncipe dos reis da terra. 3. Aquele que nos ama. 4. No versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o que era e o que há de vir, o todo-poderoso. Amigo, você vai cansar de ver revelação de Jesus, aquilo que Ele é. Ele está voltando. Por favor, meu irmão, alinhe a sua vida. Peça para o Senhor para que isso seja mais importante do que tudo. Mas o que incomoda e o que impede às vezes a gente? Pedro tinha amigos em Betânia. Betânia é lugar do quê? De amigos. Olha que lindo, em Betânia ele tinha amigos. Ele tinha 3 amigos de uma família. Uma era serviço, uma era adoração, e o outro é ressurreição. Você não escuta nada, não fala nada de Jairo. Mas ele, Lázaro, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou o amigo dele. Ele ia para Betânia. Aquele era um lugar do quê? Um lugar de proximidade, um lugar de amizade, um lugar de companheirismo. Jesus tinha esse lugar. Um lugar do quê? De proximidade. Irmãos, nós aqui na Mevan Penha, eu estou terminando.
nós nos movimentamos através dos pequenos grupos. Eu queria convidar você, se você não participa de um pequeno grupo, querido, os dons, eles foram dados para a igreja. Agora, o dom que é dado para você, ele não foi dado para que você use para você mesmo. Quando Jesus voltar, vai precisar do dom de cura. Palavra de conhecimento vai precisar. Quando que esses dons são necessários? Hoje, agora. Pastora Leonor, depois que Jesus voltar, esses dons não terão mais serventia nenhuma. Pode olhar, todos eles não vão ter. Agora, irmão, você está aqui, Deus tem algo que Ele deu para você. E quando você vai num pequeno grupo, aquilo que você carrega, você derrama no teu irmão. Mas eu, pastor, você mesmo. Existem 8 bilhões de homens e mulheres neste mundo. Nenhum tem a mesma digital que você tem. Nenhum tem a mesma íris do teu olho. Você é único. Deus te chamou para isso. E nós queremos cuidar de você. Por que nós queremos cuidar? Porque Jesus está voltando. E nós temos que ser uma cópia de Jesus. O propósito de Deus é que você seja uma cópia de Jesus. Quem crê nisso? Então vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Fica em pé. Vamos cantar, Marta? Do início, por favor. É uma oração que você vai fazer, tá? Na verdade, eu sou muito honesto com você. Se você não tem disposição, não cante não. Não tem problema. Cante se você crê que quer que isso aconteça. Porque dizem que se tem uma hora que o crente mente é quando ele canta. Misericórdia. Tudo é teu. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Sim. Jesus. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, Jesus, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Sim. Rei. Grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Fala pro Senhor. Agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar aos natural. Sim. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o meu coração. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar
passar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu creio que eu não preciso nem pedir para você vir na frente, orar por você. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ter uma semana extraordinária da presença do Senhor. Veja, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não terá lutas nem dificuldades. Eu estou dizendo que você terá uma semana de vitórias. E só tem vitória quem está na batalha. E você, querido, é um homem e mulher de Deus. Você está na batalha. Mas você é mais do que vencedor. A palavra diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir